Então a gente dá o início agora à nossa reunião de oração. Eu quero orar pela sua vida, orar pela sua família. Senhor meu Deus e meu Pai, diante da tua presença, nós nos colocamos diante de ti porque o Senhor é o nosso auxílio, o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é o dono das nossas vidas. Senhor, não há nada melhor do que estar diante da tua presença. Não há nada melhor conhecer um Deus e poder expressar diante deste Deus o sentimento que há no nosso coração. Sabemos, Senhor, que como os teus filhos e tuas filhas, nós podemos chegar diante de ti através do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sangue este que nos libertou da morte eterna. Sangue este que nos purificou de todo o pecado. Sangue este que nos dá a permissão de estar junto de ti, de falar contigo, porque o Senhor nos olha através do sangue de Jesus. Senhor, esteja conosco, esteja consolando, Senhor, os corações que se encontram aflitos, que o Senhor esteja consolando os corações que sofreram perdas de pessoas, que, ó Pai, sofreram perdas, têm sofrido várias perdas, não só de pessoas, mas também, Deus, perdas financeiras, perda da esperança. O Senhor é aquele que nos dá a esperança, mas que o Teu Santo Espírito neste momento possa consolar estes corações que sofreram perdas. Que o Senhor venha falar o coração da tua filha, o coração do teu filho, que o Senhor está ao lado dele, ao lado dela, neste momento. Senhor, o Senhor é o dono do tempo e o dono das nossas vidas. E nós, Senhor, aceitamos, Senhor, o teu senhorio sobre nós. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém. E o texto que eu quero compartilhar com vocês, eu sei que aos domingos a gente está na série sobre o livro de Salmos, mas Deus tocou no meu coração de também falar de um salmo nesta quarta-feira. É o salmo de número 112. O Senhor falou ao meu coração, porque eu não sei você, mas tem chegado muitas más notícias, né? E algumas delas nos apavoram, seja através da mídia, seja através de situações que ocorrem na nossa família. Com a pastora não é diferente, eu acredito que com você também não seja. E quando essa notícia ela chega ao nosso coração, ele fica aflito. Eu, por exemplo, fico muito ansiosa para tentar resolver aquelas situações que podem ser resolvidas. Tem outras situações que chegam ao nosso ouvido que a gente vai ter que esperar o tempo resolver essa situação. E aí a gente vai precisar de descansar no Senhor e de confiar no Senhor. Quando uma notícia chegou aqui, pelo menos no meu ouvido, depois de eu tentar resolver a situação, né, e agradeci a Deus, falei, não, a gente vai conseguir resolver essa situação. O Senhor me fez lembrar de um salmo, de um texto bíblico, salmo de número 112. Então que você possa abrir a sua Bíblia aí no salmo de número 112, versículo 7, diz assim: não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui e dá aos pobres, e a sua justiça permanecerá para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome, o desejo dos perversos perecerá. Se você for ler o salmo todo, esse salmo é um salmo de promessa da vida futura às pessoas que são piedosas. E a gente tem visto na situação que temos passado como nação, várias pessoas exercendo a piedade,
várias correntes de pessoas que têm feito coletas de cestas básicas. Às vezes eu vi a última notícia, acredito que vocês também tenham visto. Também houve uma ação aí de uma determinada empresa, que agora eu não recordo o nome, que também fez doação de gás de cozinha. Você tem visto pessoas se movimentarem para que essa solidariedade venha alcançar as pessoas que são desprovidas, né, na nossa sociedade, desprovidas de oportunidade de emprego, desprovidas de oportunidade de estudo, desprovidas de ter um lar ou uma casa num local seguro. Então tem pessoas que nós conhecemos e pode ser até mesmo uma dessas pessoas, você que está ouvindo essa mensagem. Deus tem promessa para aquele e para aquelas que são piedosos e piedosas. O Senhor tem promessa. Se você é uma pessoa que, apesar da sua situação não está sendo fácil, apesar de você não saber como vai se alimentar no próximo mês, mas tendo dentro da tua casa, você vê uma outra pessoa, um vizinho, um conhecido, um parente, um amigo de uma amiga, um vizinho de uma vizinha, e você pega algo da sua casa e dá a essa pessoa necessitada. O Senhor tem essa promessa para você. Se encontra aqui nesse Salmo de número 120, diz assim o versículo 1: Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Saiba que o auxílio a outra pessoa é um mandamento do Senhor. Não está naqueles 10, né, que se encontra aí no livro de Êxodo, mas é um mandamento do Senhor. São 3 os mandamentos que regem a estrutura, né, da religião judaica, na qual a gente também tem, a gente vem da religião judaica, então a nossa raiz é judaico-cristã, né, por conta de Cristo, mas tem um tripé aí nessa religião do Antigo Testamento, a religião judaica, que é a piedade, a esmola e o jejum. Então, esse ato, talvez que eu já pratiquei várias vezes e talvez você também tenha praticado, não se sinta constrangido se você fez isso, mas o ato de alguém pedir alguma moeda, algum valor para você no semáforo e você tá ali com aquelas moedas ali, ou você está, né, num ônibus e você se sentir tocado, né, tocada, e acaba dando o troco que está ali com você, podendo, né, fazer isso, você acaba dando. Isso no Antigo Testamento se chama esmola e é um tripé da espiritualidade do povo judeu. É claro que a pastora tem uma experiência aqui para compartilhar com vocês. Vocês não acreditam, eu tinha acabado de dar um salgadinho que eu tinha lá no carro, eu ia levar para o pessoal da igreja esse ano mesmo. Costume de comprar aqui no Atacadão, levar. A pessoa não tinha, eu não tinha dinheiro, não tinha moeda, mas se estava com fome, então eu peguei um pacote de salgadinho e dei para a pessoa, e aquilo ali foi o suficiente. Quando eu achei que ele ia fazer alguma coisa do lado, ele troca por um cigarro. Mas enfim, eu fiz aquilo que estava no meu alcance. E eu acredito que as boas ações que nós como igreja fazemos, ou até pessoas que não pertencem à fé cristã, igreja é um termo cristão, né? Não existe igreja de outra religião, né? Igreja, se é igreja, a religião é cristã, né? E para outras fés e outras confissões de fé, existem outros lugares. Por exemplo, quem é judeu é a sinagoga, né? E também e para quem é cristão é a igreja, para quem é muçulmano é a Meca, né? Então, se as pessoas que não pertencem à fé cristã exercendo também atos de piedade, isso que são atos de piedade,
exercendo atos de piedade, elas também agradam o coração do Senhor. E eu falo para você, está inclusa nesse texto? Tá. Porque o Senhor, Ele fala: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que compraz nos seus mandamentos. E aí ele continua: a sua descendência será poderosa na terra e será abençoada a geração dos justos. Na sua casa a prosperidade e a riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Talvez lendo esses versículos deste salmo em específico, a gente pode falar: Senhor, mas eu não estou me enquadrando aqui. Porque a gente tem esse texto bíblico para falar com o Senhor: Senhor, eu não me enquadro, mas a tua palavra diz, e a partir da tua palavra eu vou crer que o Senhor vai fazer com que a minha casa seja próspera, seja rica, não só de condição financeira, mas de paz, de amor, que não falte alimento, que não falte saúde. Isso é prosperidade. E aí, quando essas coisas não faltam, é fácil que a gente permaneça na justiça e na retidão. Tem um texto bíblico que diz que quando falta a provisão, e se essa provisão falta por muito tempo, o justo pode virar uma pessoa injusta. Pode começar a fazer coisas que não agradam a Deus para conseguir o alimento, para conseguir sobreviver. Então, neste momento, eu e você, se você conhece alguém ou se você está passando por isso, ore ao Senhor, busque ao Senhor, fala: Senhor, que o Senhor venha me dar condições de ter uma vida digna, Deus, para que nem eu, nem ninguém da minha casa, nem ninguém da minha família faça aquilo que desagrada ao Senhor e que desagrada as leis constituídas no nosso país, no nosso estado, no nosso município. E eu tenho a certeza que o Senhor, Ele vai fazer. No versículo 4 diz assim: ao justo nasce luz nas trevas, e ele é benigno, misericordioso e justo. Ou seja, se você e eu andarmos em justiça, mesmo que o período seja um período de trevas, vai haver luz, ou seja, vai haver provisão, ou seja, Deus vai ouvir o nosso clamor, vai fazer com que a gente consiga sobreviver dignamente nessa crise. As palavras do Senhor são palavras de esperança. As palavras do Senhor, quanto mais nós lermos e meditarmos nela, o Senhor enche o nosso coração de fé. E a fé é o dom que faz com que a mão do Senhor mova. A palavra de Deus em Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé, ela faz com que a gente possa antever aquilo que ainda não existe, chamar a existência aquilo que não existe, pela fé. Mas a fé, ela só pode ser gerada no meu e no seu coração, igreja, quando a gente abre a palavra do Senhor, lê a palavra do Senhor, confia na palavra do Senhor, permita que a palavra do Senhor venha de encontro ao nosso coração. Como eu disse no início dessa pregação, estávamos aqui, eu e minha mãe, aflitas como uma notícia. E aí, logo depois que a gente conversou, que matutou, como que vai fazer, de que forma, plano A, um plano B, para resolver a situação, o Senhor me lembra deste salmo, desta palavra, que diz assim, no versículo 7, não se atemorize de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Então o Senhor, através do teu Santo Espírito, trouxe essa palavra: olha, o justo que anda em retidão nasce luz nas trevas. Ditoso é um homem que se compadece e empresta, e defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será dito como memória eterna. Então eu acredito, Igreja Metodista em Vicente de Carvalho,
que eu e você nos enquadramos nesse texto. Se o seu coração ficar aflito ainda esses dias, e se for preciso você chorar na presença do Senhor, faça isso. Mas antes, faça também uma oração. Abra o Salmo e leia a palavra do Senhor. Faça dessa leitura uma oração. Fala-lhe, Senhor, a tua palavra diz, e eu creio nesta palavra que pode e faz o impossível e age nas nossas vidas. Leia a palavra de Deus e ela vai te dar um direcionamento. Ela vai retirar do teu coração toda a ansiedade. Ela vai te dar ânimo. A gente participou, eu, a irmã Vanessa e a irmã Maria, de uma capacitação dos jovens da terceira região. E a gente participou porque Vanessa representa os jovens, Maria é da mesa da federação e a pastora aqui é a pastora dos jovens do distrito. Imagine, meu primeiro ano como pastora dos jovens, veio o Covid e os planos que a gente tem feito para caminhar com a juventude teve que parar. Mas nessa capacitação a gente falava sobre John Wesley, o fundador do movimento metodista, falando da herança que ele nos deixou, né? E aquelas palavras, enquanto a pastora Rafaela ministrava, a pastora da nossa igreja em Jardim Santo André, ali na cidade de Santo André, aquilo incomodava o meu coração. E teve um momento que o SD do distrito, o Henrique, ali da Central de Santos, perguntou o que era necessário para que houvesse um outro John Wesley, para que Deus levantasse uma outra pessoa como John Wesley. E eu, como já tenho uma bibliografia do Wesley, li, reli, toda vez que eu leio ela, mexe muito comigo, né? Como pessoa, mexe muito comigo, como cristã, como filha do Senhor. Wesley era um homem que lia e orava, e Wesley orava diariamente, 2 horas por dia, mínimo, igreja, o mínimo. Eu acredito que o Wesley ele tinha que passar 2 horas por dia, porque a situação que ele se encontrava, que a Inglaterra, o país dele, se encontrava, que a igreja anglicana na qual ele era pastor se encontrava, era uma situação na qual não havia esperança, porque a circunstância falava outra coisa. E o coração dele também era um coração como o nosso, que ficava ansioso. Então ele precisava de estar diante da presença de Deus 2 horas, não para provar que era melhor do que ninguém, mas porque ele sabia que o único que poderia agir e mudar o quadro era Deus. Sabe, igreja, o único que pode mudar a nossa situação é Deus. O único que pode mudar a situação do seu lar é Deus. O único que pode agir na sua vida é Deus, igreja. Então fale com Ele, converse com Ele. Reunião de oração é isso, é conversa com o Senhor. Às vezes a gente fala com um, fala com outro. A pastora aqui não vai proibir ninguém de falar com ninguém, sabe? Mas às vezes a gente fala achando que o outro pode resolver a nossa situação, mas o único que pode é o Senhor. É o Senhor que pode resolver essa situação na tua casa. É o Senhor que pode resolver essa situação no seu casamento. É o Senhor que pode resolver essa situação, você que é jovem, aí dentro do seu lar. É o Senhor que pode resolver. Então, se coloque diante do Senhor. Ore ao Senhor continuamente, porque quando a gente ora, a gente deposita nele a ansiosidade do nosso coração. Pois eu não terminei de falar com a minha mãe. O Senhor me lembrou desse texto. Filho e filha minha, não teme má notícia. Sabe por quê? Porque eu sou com ele. Salmo 23. Ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque teu cajado, porque tu estás comigo. Salmo de número 23, igreja. Ministrado aqui na nossa série de pregação
foi ministrado. Por que esse salmista falou assim, dessa forma? Qual intimidade que ele tinha? Intimidade da oração. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Então, por isso que más notícias chegam em nós, a bala. A gente tem medo? Tem. Mas a gente caminha, esse medo não nos paralisa. Esse medo não nos limita. Esse medo não rouba a nossa fé e nem a nossa esperança. Por quê? Porque a gente alimenta a nossa fé, a gente alimenta a nossa esperança com o único alimento possível, é a palavra de Deus e a oração. Não existe outro. Mas pastor, e o jejum? O jejum é uma prática de quem ora e lê a palavra. Só isso. Porque o jejum sem oração e leitura bíblica não é jejum, é dieta. Dieta. Então, igreja, saiba que o Senhor é aquele que pode mudar a sua situação. Não há outro que possa fazer aquilo que o Senhor pode. E aí a palavra de Deus fala, olha, não se atemorize de más notícias, porque eu sou com você. Porque você anda em piedade, porque você dá àquele que necessita. Você tem para dar e para emprestar. E aí as pessoas, as outras que ainda a luz não resplandeceu, a graça está sobre ela, mas não está dentro dela, né? A gente aprende, quem sabe no nosso retorno, quem sabe não, é certo que no nosso retorno como igreja a gente possa estudar fazer um estudo sobre a graça, né? A graça, ela é para todo mundo e está estendida para todos, mas não está dentro de todo mundo. Para que a gente seja alcançado pela graça, a gente tem que aceitar, mas que ela está sobre a vida de todo mundo, ela está. Mas para estar dentro de nós, a gente precisa aceitar o Senhor Jesus. E o Senhor fala, vocês já têm a graça. Vocês me têm ao lado de vocês. Então, seja confiante, seja corajoso. Continua sendo corajosa. Continua levando cada dia um dia. O tempo está aí para isso. Para que a gente possa saber que para cada dia existe uma ação. Não adianta eu querer pensar daqui a 5 anos, ou daqui ao final do mês, ou daqui a agosto, que talvez seja provavelmente que a igreja abra novamente. A gente tem que viver cada dia um dia. A gente tem que começar a mudar também algumas formas que a gente tem de estar diante do Senhor. Não tem como só orar na igreja. Não tem como só ler a Bíblia num estudo bíblico, ou num culto, ou na pregação, igreja. Não tem. Da mesma forma que eu e você nos levantamos todo dia, tomamos café, almoçamos, né? Assim deve ser também a nossa prática de leitura da palavra e oração. Suponhamos que você fique sem comer ou sem beber água. O que vai acontecer com o seu corpo? Não resiste. Então tem muita gente, e isso é a explicação de muita gente que não permanece de pé, porque deixa de se alimentar da palavra de Deus e deixa de beber da água da oração. Oração e leitura bíblica, aquilo que nos mantém de pé e que alimenta a fé que é dada a nós de forma gratuita pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus nos dá essa fé. A palavra de Deus diz, falta fé, peça para o Senhor. Como que você vai pedir fé? Através da oração. Como que eu vou adquirir fé? Através da leitura bíblica. Peça para o Senhor e o Senhor fará na sua vida. Quero orar mais uma vez por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer. Te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado. Te agradecer, Senhor, que neste momento de dificuldade eu creio que o Senhor é aquele
que está adentrando na vida do teu filho e da tua filha, dando a ele, dando a ela estratégias, não permitindo, Senhor, que falte nada na mesa do teu filho e da tua filha. E se ainda falta, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia. Senhor, que o Senhor envie, ó Deus, as tuas criaturas, os teus filhos e as tuas filhas para socorrer, Senhor, aquele e aquela que estão necessitados. Senhor, o Senhor sabe daquilo que nós precisamos. E é certo, Deus, que tem coisas que na nossa vida, Senhor, precisam ser feitas, ó Pai, de forma urgente, para que, ó Deus, a nossa esperança não venha a se esvair. Mas eu creio, Senhor, que neste momento de dificuldade, o Senhor é aquele que, ó Deus, aprimora a nossa fé, aprimora a nossa confiança e que faz com que, ó Deus, consigamos chegar a uma maturidade. Senhor, crescer dói, crescer, ó Deus, na vida cristã dói mais ainda, porque é necessário desafios, é necessário que passamos, Senhor, por situações de dificuldade, de dor, de perda, para que a nossa maturidade, o nosso caráter seja forjados. Enquanto estamos passando isso como igreja, que o Senhor venha nos sustentar de pé. Senhor, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, a vida, Pai, de cada irmão e de cada irmã. Da nossa igreja, Senhor, ali de Vicente de Carvalho. Senhor, cada dificuldade que o Teu filho e a Tua filha têm passado. Seja, Senhor, financeira, seja de saúde, seja emocional, seja física. Quero colocar, Senhor, diante de Ti. Sustenta, Senhor, o Teu filho e a Tua filha. No propósito, Senhor, que eles firmaram, Deus, este ano contigo. E que, ó Deus, possamos, Senhor, ao final desse ano, olhar para trás e agradecer a Deus, porque o Senhor nos sustentou e nos sustentará de pé. Em nome de Jesus. Amém. Então, amém. Espero você, igreja, no nosso próximo encontro, aos domingos, e que o Senhor esteja com você. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida e nela permaneça. Amém. Até.